Então vamos lá, fazendo aí a sugestão da Silvia. Apesar do Mário não ter estudado, eu lamento, mas vai ser com pique mesmo, gente. Né? E aí, por exemplo, quando a Silvia falou, também estava com pique para mim. Então, acho que é um problema hoje pautar piano. Vamos lá. Apesar do Mário não ter dado uma lida na introdução, a gente só vai relembrar algumas coisas e pode gravar. E depois, você vê que o Jailton também não conseguiu voltar. E depois a gente vai lendo e vocês vão colocando na área de texto, tá? Combinado? Para quem está começando hoje, não podemos esquecer que é um livro onde a parte das revelações foi escrito por Camilo Castelo Branco. O suicídio de Camilo foi em junho de 1890, que as primeiras, vamos dizer assim, comunicações dele foi através de Fernando de Lacerda. Dona Ivone chegou a vê-lo, né, numa festa em que ela estava, ele como espírito, e achou até que era uma pessoa encarnada, porque ela tinha essa coisa de ver tão materializado. Ela começou a escrever o livro na década de 20, né? Ela estava nessa festa de 15 anos, mas não foi na década de 20. Ela começou a escrever na década de 20. Né? Terminou em 1926, só foi publicado em 1954. E foi até interessante isso, né? A dificuldade da FEB em aceitar e tal, porque nesse espaço de 26 a 54, foi um espaço positivo, pois as obras de André Luiz, né, entraram aí também, e aí deram uma outra visão também do plano espiritual. A parte filosófica, e também porque o livro inicialmente acabaria sendo um relato dos casos, que foi assim que Camilo trouxe. E aí o Leon Denis, né, reescreve o livro, quase 30 anos depois, dá uma feição doutrinária ao livro, faz essa parte filosófica, né? E Camilo, no livro, é Camilo Cândido Botelho, e ele não aguentou a dor de ficar cego e se matou, né? E aí a gente lembra como é difícil para todos nós passarmos experiências em nossas vidas, experiências de dor física, moral, né? Como diz Vitor Hugo, dizia e diz Vitor Hugo, tenhamos coragem para as grandes tristezas, paciência para as pequenas, se não me engano, e após o dia findo, tendo cumprido arduamente nossos deveres, durmamos em paz, na certeza de que é Deus que está sempre nos dirigindo e acordado. Tá certo, Silvia. E aí, quem é que vai colocar na área de... Irá para o portal a gravação. E agora? O negócio está difícil. Vamos nós. É assim mesmo. E aí a gente vê que esse resumo que eu fiz está mais ou menos mais bem elaborado na introdução do livro Memórias de um Suicida, tá? Há um prefácio da segunda edição que faz essa revisão criteriosa, né? E é Leon Denis que assina em 1957. E deixa um recado para todos nós, que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal aceitá-las.
E se as lágrimas alguma vez vos rociarem suas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exaltar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus. Aí o nosso amigo Mário, e com a gente colocando também na área de texto, iniciou semana passada o capítulo 1, Vale dos Suicidas, e todo o apoio está no Evangelho, capítulo 5, versículos 14 a 17, capítulo 28, itens 71 e 72, que é a prece aos suicidas, o prefácio. No Livro dos Espíritos, 943 a 957, e no Céu e Inferno, capítulo 5, Suicidas. Pode colocar aí, estava lá, nós paramos, nós vamos ver aqui no início, que nos meses depois do suicídio, né, precisamente no mês de janeiro de 1891, ele se sente preso numa região de vales profundos. Ele fala pela matéria mental das pessoas, como é o solo, o ar, enfim, tudo ali naquele naquele local. Fala e mostra toda aquela questão e que nos leva a reforçar a importância de positivar os pensamentos, e nos mostra também a necessidade de boas leituras, de bons sentimentos, de boas ações. Porque nós plasmamos aquilo que pensamos e somos aquilo que plasmamos. E aí, está lá, Mães na Caverna, onde padeci o martírio que me surpreendeu, além do túmulo, nada disso havia, né? Nada disso que ele diz é a questão da visão do céu, a visão, na verdade, que ele esperava com a morte, que era bálsamos, né? Bálsamos de Deus. E aí ele diz, né? A gente vai, o que há é o choro convulso, inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam. Aí ele diz, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente. Todos estão ainda com problema de som, gente? Nina Mil? Por causa da gravação. Então tá. Então vamos continuar. E aí ele diz que o que há é o choro convulso, inconsolável dos condenados que nunca se harmonizam, o assombroso ranger de dentes da advertência prudente e sábia do sábio mestre de Nazaré, a blasfêmia sintosa de réprobo a se acusar a cada novo rebate da mente flagelada pelas recordações penosas. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. Estou esperando colocarem na área de texto. E aí ele diz mais, né? Lembrem recordações penosas, né? A questão da mente flagelada. E nós vamos, se o Mário não chegar, comentar um pouco sobre isso. E vocês ajudem na área de texto. A loucura inalterável de consciências contundidas pelo vergastar infame dos remorsos. O que há é a raiva envenenada. Então, ó, remorsos, raiva envenenada daquele que já não pode chorar
porque ficou exausto sob o excesso das lágrimas. O que há é o desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado na morte. É a revolta, a praga, o insulto, o ulular de corações que o percutir monstruoso da expiação transformou em feras. O que há é a consciência conflagrada, a mente revolucionada, as faculdades espirituais envolvidas nas trevas oriundas de si mesmo. Lembremos dessa questão também, faculdades espirituais. Depois a gente aborda lá no Livro dos Espíritos. E aí tem mais. O que há é o ranger de dentes nas trevas exteriores, de um presídio criado pelo crime, votado ao martírio e consagrado à emenda. Está tudo bem aí? Vocês estão ouvindo? Hein? Vocês não falam nada? Não estão colando texto na área de texto? Eu estou preocupada. Nina Mil caiu, está presa, só está gravando. Ah, agora eu fiquei mais tranquila. Quem não está acostumado com minha forma de fazer o estudo. Ah, estava perdida, prima. Avisa, amiga, avisa. Paulíssima, tudo bem? Então vamos mais um pouquinho. É o inferno na mais hedionda e dramática exposição. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas de animalidade, práticas abjetas dos mais sórdidos instintos, as quais eu me pejaria de revelar aos meus irmãos, os homens. Bom, vamos parar um pouquinho aqui. E vamos fazer breves comentários que vocês depois, o Mário, se quiser, na próxima semana ele preenche. Nina Mil manda a gravação para ele que ele lê. Isso me faz primeiro lembrar, né? Não sei se vocês vão lembrar de outras coisas, mas eu me lembrei lá do Livro dos Espíritos, quando fala do retorno. Vocês me desculpem que eu não estava preparada para esse estudo, mas os espíritos estavam. Abriram aonde eu queria. Eu adoro esses espíritos de trabalho, né? Eu ia dizer que eu ia demorar um pouco. Eles abriram na 163, perturbação espiritual. A alma, ao deixar o corpo, tem imediatamente consciência de si mesma. Consciência imediata não é bem o termo. Ela fica durante algum tempo em perturbação. Faz ideia aquela que provocou a sua saída do corpo. A 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode acontecer antes da cessação completa da vida orgânica. Na agonia, a alma algumas vezes ainda deixou o corpo, havendo sua vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si. O corpo é uma máquina que o coração faz funcionar. Muito bem. Mas olha a outra questão. Há uma vida orgânica, uma quantidade de fluido para aquele tempo que a gente vem com aquela programação espiritual. Se eu acabo com a minha vida, assim, no sentido de acabar com as oportunidades da alma no corpo, ainda há muito fluido nesse corpo. Ele não foi planejado para desencarnar naquela época. E aí é que a separação só se dá quando rompidos os elos que o retinham e ela se desprende, gradualmente não escapa como um pássaro cativo. É o que os espíritos nos dizem na 155A do Livro dos Espíritos, mostrando que mesmo quando há um desencarne, né, vamos chamar assim, entre aspas, natural,
a alma não sai correndo do corpo, mas que há espíritos que já deixam, o corpo está ali, mas ele está só ligado, administrando algum resgate, mas não passando pelas dificuldades todas, no sentido assim, ligação perispiritual. Outra coisa que é boa a gente lembrar é a percepção, né, quando a gente fala da percepção ampliada dos espíritos na vida espírita. Então, isso também está lá no Livro dos Espíritos, mas aí na 237. E aí a gente vai vendo que as faculdades espirituais, como diz aqui Camilo, são ampliadas. E ele vê as trevas de outra maneira. Ele vê o inferno, né, hediondo, com aquelas situações todas nas cabeças nas mentes, né, cabeça, nas mentes dos espíritos, e os vê praticando-se por coisas que estão nas suas mentes. Sim, Gilberto, não se deve generalizar, cada caso é um caso. Mas em suicídio há uma coisa em comum. Havia um fluido naquele corpo físico e ainda há. Não houve o desgaste. Aquele exemplo que eu dei é de pessoas que estão em estado de semicoma e que elas estão ali, os espíritos, às vezes, ligados naturalmente pelo cordão fluídico, mas não tão ligados ao corpo. Como a gente vê lá no Livro dos Médiuns, que quando a gente está adoentado, os laços ficam mais frágeis, tanto que as pessoas começam até a ver pessoas que desencarnaram. É nesse sentido de emancipação da alma, tem que esgotar o fluido. E aí, na espiritualidade, se sentir muito mais o processo, né? Esse processo de ranger de dentes, da inconformação, porque a mente está, como ele diz aqui, flagelada por recordações penosas. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que possui enquanto viva, olha só, hein? Sem ser um caso de suicídio. Sim, e ainda outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que os obscurecia. Então, se ainda a gente faz provocando, nós vamos ver todo esse desenlace sofrido. Lá mesmo, no próprio Livro dos Espíritos, lá no final, quando se fala, depois da lei de justiça, amor e caridade, se alguém puder e quiser anotar, quando fala das penas, não é penas e gozos terrestres, não. Penas e gozos futuros, espera aí que eu estou aqui tentando pegar o livro. Há uma questão que fala da desgosto pela vida. Deixa eu ver se é aqui. Não, é em outro. Se alguém puder ver, desgosto pela vida e suicídio, no Livro dos Espíritos. É lá pelaquela parte final. Eu acho que é nas Esperanças e Consolações. 551. Nada como ter o estudo mais ou menos sabido. Lá na 551 é a página do meu livro. Desgosto da vida e suicídio. É a 943 que eu disse para vocês antes. De onde provém o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos? Sem motivos plausíveis. Ociosidade, efeito dela, falta de fé e frequentemente da saciedade. Já fiz tudo que eu tinha que fazer. Ou então, meu Deus, fiquei cego, eu não mereço isso. Lá no livro do Céu e Inferno, a gente vê vários casos de suicídio e as pessoas dizendo: eu não tinha mais o que fazer, os filhos criados, não sei o quê. Aí eles dizem que, quando se pergunta, né, o suicídio não é
não é sempre voluntário? Ele diz, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, nesse caso, há uma atenuante. Mas o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Está lá na 944 do Livro dos Espíritos. Não, só Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Que pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. E o que pensar do suicídio que tem como objetivo escapar de misérias, de decepções, como é o caso aqui de Camilo? Pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. E a escolha foi dele, escolha das provas, né, gente? Tem livre-arbítrio. Deus ajuda aqueles que sofrem, e não aqueles que não possuem força nem coragem. E aí ele vem conduzindo isso no Livro dos Espíritos, conforme eu coloquei para vocês anteriormente. Leiam todas essas perguntas para dar mais apoio a todos nós nos próximos estudos desse livro maravilhoso. Mas vamos continuar. Alguém tem algo para falar, para escrever, para ajudar? A Silvia não conseguiu voltar? A Silvinha não conseguiu voltar. Vocês estão aí? Alguma coisa para dizer? Mas nem ela, nem o Mário, né? Jailton? Né, Clô? Eu nem quis gritar, Clô. Eu tive que apanhar para gritar. Então, mais alguma contribuição? Então vamos mais um pouquinho. E eu não tenho aquela mensagem maravilhosa que o Mário tem. Alguém tem? Para poder botar no final como ele põe? Se Jailton tiver alguma. Eu acho que eu não tenho nenhuma aqui no meu acervo. Mas vamos estudar mais um pouco. Para a gente ver como é importante a gente se preocupar com as coisas que a gente tem na própria vida. Porque se a gente para pensar, muitas das vezes dá vontade realmente de sair correndo e largar tudo. Mas nós não podemos, vamos dizer, nos sentir... eu tenho algumas aqui. Nos sentirmos abandonados por Deus, gente. É o que o Vitor Hugo falou e eu li para vocês no início. Então, vamos lá. Darlene, algo a colocar? Márcia, Lulu, Luísa. Paulíssima traz aqui uma contribuição. Temos que lembrar que Deus não nos dá uma carga... Isso! Do que podemos carregar. Isso mesmo, muito bem lembrado. Então vamos mais um pouquinho. Por que esse ambiente é pesadão? Porque as pessoas, os espíritos, né, se fecharam em si mesmos, com recordações penosas. Estavam desgostosos, quiseram se livrar do desgosto, quiseram cair fora do mundo. Poxa, praticam um ato e depois se veem vivos e ainda passando por tormentos de um inferno, vamos dizer assim. Certas dificuldades temos também a capacidade de superar, por mais difícil que pareça. Se temos certas dificuldades, isso, muito bem. A Alba também lembrou uma coisa importante. Imagina a surpresa. E ele diz aqui isso. Que a surpresa foi o maior martírio. O desaponto, a surpresa aterradora daquele que se sente vivo a despeito de se haver arrojado, né, na morte. Aí eu lembrei lá do capítulo 5 do Céu e Inferno, que a gente está estudando aqui na internet aos domingos, às 4 horas. Quando a gente vê
vários casos de suicidas. E aí a gente vê as respostas, né? O desgosto da vida, a solidão, a depressão. E muitos dizerem assim, ó, dizei-me-se vivo, pois esse ambiente aqui me sufoca. Não, dizei-me vivo, esse ambiente me sufoca. E aí Kardec comenta, sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas ao ponto de se acreditar encarnado. Está numa situação muito pior do que ele imaginava estar passando. Isso, Jana, isso, fica pior a situação. E aí a gente vê aqui outros casos, né? Um dos casos aqui no Céu e Inferno é por se sentir desprezado pela família, ele dá cabo da vida. Um outro lá, começo da guerra na Itália, por não poder livrar o filho do serviço militar, ele, por falta de fé, se suicida. Porque aí o filho vira arrimo de família. Olha só. E São Luís responde a esses espíritos. Faltou a confiança em Deus. Nós vamos vendo um outro caso, o François Simon Louvet, de Havre, que ele pede piedade, porque ele passa por cruéis torturas. Ele se vê o tempo todo num vácuo, num espaço, despencando, pede oração. Quis morrer e atirei-me. E agora? Toda hora ele se via naquela situação. É o inferno na mais hedionda, dramática exposição, como está aqui no final desse parágrafo que a gente está estudando hoje. Porque, além do mais, existem cenas repulsivas. E aí a gente vai vendo no decorrer do livro algumas questões nesse sentido. E no próprio livro Céu e Inferno, nós temos alguns casos que nos mostram isso. A surpresa também do ateu, o duplo suicídio, né? A questão do Antônio Bell, né, que quis se livrar, vamos dizer assim, do que ele havia feito nos livros lá de onde ele trabalhava com dinheiro, né? Então a gente vai vendo, como diz aqui, quem ali temporariamente estaciona como eu estacionei são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual nosso. Falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram. Olha o que ele fala das forças vitais, é aquilo que eu comentei lá do Livro dos Espíritos. As forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais. Haja condição perispiritual, hein, gente? Por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente, aí ele fala lá de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes, carentes do auxílio confortativo da prece. Aqueles levianos inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. O Vale dos Suicidas, né, gente? Estamos aí no caminho do Vale dos Suicidas. Pois é, muito fluido vital e eles se sentem ainda vivos. Como a gente já está 10 para as 8, né, gente?
E o Mário costuma parar 8 ou 10 para as 9. 9 não, eu nem me lembro. E depois bota a mensagem ou ele pega os 10 minutos finais para a mensagem. Que eu não me lembro mais. Quem me ajuda? Senão vou ler mais um pouquinho. Como é que ele fez semana passada? Foi até as 9 ou parou 10 para as 9? Acho que ele parou 10 para 9, botou a mensagem do altivo, fez a prece e botou a mensagem do altivo. Não foi não, Nina Mil? Então, ele para nessa hora, né? Então, são 8h50. E aqui para um pouquinho o estudo, tem tudo a ver. A gente anotar aqui, eu sinto vocês estarem esperando o nosso amigo Mário, né? Que tem um estudo desse livro há mais tempo que eu. Mas nesse pedaço, o importante é que a gente vê como a gente não guarda coisas do passado na nossa mente, que às vezes vem a gente, ai meu Deus, quero esquecer, me tira isso da cabeça, não quero lembrar mais daquela cena. Faz ideia quando a pessoa não faz esse esforço para esquecer e que ela, por não aguentar a situação, se mata. Aí aquilo fica constantemente plasmado em si. Além a surpresa, desaponto, chega a um ponto de exaustão. Na mesa mediúnica, às vezes os espíritos dizem, eles vêm com aquilo tudo e daqui a pouco eles dizem, eu não aguento mais mesmo. Eu vou ficar aqui um pouco, vou dar um tempo, depois eu volto lá para perturbar os outros. E nesse tempo, ele já vai sendo orientado de outra forma. Quem trabalha em mesa mediúnica vê isso muito. Os espíritos dizerem assim, oi Wellington, boa noite. Ai meu Deus do céu, me tira isso da minha frente. Olha, tira essa faca que está enterrada em mim. Olha, me tira essa armadura, me tira, olha, você não está vendo? Porque ele está ainda envolvido naquela recordação penosa. E aí ele custa, a gente dá passe, limpa essa área do centro de força da mente, do sentimento, vai falando coisas de Jesus, vai explicando, você está amparado, fique calmo, vai jogando fluido, vai equilibrando, mas às vezes demora, às vezes nem consegue num atendimento só. E quando esses espíritos vão para casa de trabalho, sério, eles já estão mais ou menos com o pé mais lá do que cá. Os espíritos disseram para nós lá na casa de Leon Denis que os casos de suicida que a gente recebe nessas reuniões já são moles, já estão atendidos, porque nós não teríamos condições de atender esse tipo de caso aqui do Vale dos Suicidas pelo peso fluídico. Então vocês vejam que situação. Nós temos que orar muito, né, pelos companheiros suicidas. Certo? Então vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de algumas reflexões do seu trabalho. Te pedimos desculpas por não estarmos preparados suficientemente para esse trabalho, mas fizemos de acordo com o nosso coração. Portanto, sabemos que haverá uma potencialização desses conceitos futuramente. E que nós possamos agradecer a Deus por tudo isso que temos aprendido contigo através desses mensageiros de luz. Que seja assim teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo do Memórias de um Suicida da noite de hoje. Esperando para que a semana, com o nosso amigo Frederico Chopin, a continuidade desse trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos botar aqui uma mensagem do Dr. Herman. Eu acho que vamos ver se é do Dr.
para que vocês ouçam, com a voz do médium Altivo Panfiro. Espera aí, só um minutinho. Nina Mil, põe o seu, porque resolveu não pegar. Vou passar para você, primo. Qualquer razão cometemos erros, ou fracassamos, ou nos desestimulamos diante da vida, resta-nos o sofrimento. E este sofrimento quase sempre nos atinge de forma violenta, prejudicando a nossa própria capacidade de viver em paz. Então, o espírito que sente cansaço pelo mal que fez, que se sente realmente bastante infeliz pelo mal que tenha provocado a alguém, que é capaz de perceber a extensão das suas dificuldades e dos seus erros, o espírito, quando sente o cansaço do mal que ele fez, ele se arrepende. E se arrepende de que forma? Justamente por perceber que aquilo que ele semeou não foi uma boa semeadura. Aquilo que ele pensou não foi um bom pensamento. Aquilo que ele agiu não foi uma boa atitude. O arrependimento decorre da análise que fazemos e, além de analisarmos, sentimos que deveríamos ter feito tudo de modo diferente. É uma análise conclusiva. É uma análise em que a gente percebe a extensão do que fizemos. Quando formos capazes de fazer uma análise daquilo que nós fizemos, tenho a certeza, neste momento, nós estamos começando a pensar nos resultados. E tal seja a observação que fazemos, isto é, quando vemos que cometemos alguma coisa de errado, ou quando pressentimos que não fizemos corretamente o que tínhamos que fazer, ou quando pura e simplesmente nos envergonhamos do que fizemos, neste momento começa a despontar em nós o arrependimento. E o arrependimento, meus irmãos, chega no momento em que somos capazes de ter capacidade de ver o que fizemos de mal. O arrependimento somente chega nas almas que já estejam cansadas de sofrer e de fazer sofrer. O arrependimento é exatamente como foi lembrado hoje, um momento de reflexão. E nas horas da reflexão, choramos-nos, sentimos vergonha pelas alianças com as coisas erradas que fizemos, meditamos e
proclamamos a Deus e ao mundo. Proclamamos principalmente que estamos errados e que iremos nos corrigir. Neste exato momento, todos os erros que temos acumulados em nós se evanecerão e nós sentiremos que Deus nos deu arrependimento, sim, mas nós queremos devolver a Deus as forças que tivemos e desenvolvemos erroneamente. Queremos devolver a Deus a paz, a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, a confiança em tudo, até o ponto de dizermos assim: Senhor, desculpe-me os meus erros. Que Jesus Cristo nos ajude, nos ampare e nos proteja agora e sempre, meus irmãos. Muita paz nas vossas meditações, nas lembranças fraternais que deveis ter de todas essas sessões, e busquemos cada vez mais um clima de elevação se desejarmos progredir.